E eu imagino que você aí em casa, quando vai tirar férias com seus familiares, você pensa, não, eu não vou viajar para uma cidade grande, eu prefiro viajar para um local mais tranquilo, vou para o Nordeste para desfrutar da praia, lá não tem esse problema de assaltos, enfim, tem muita gente que pensa assim. Eu já escutei muitos familiares, amigos, amigas, defendendo que preferem ir para o Nordeste para curtir o sossego da praia. Presta atenção nessa notícia, porque turistas que andavam de buggy pelas dunas da praia de Cumbuco, em Fortaleza, no Ceará, conseguiram gravar um momento em que seriam assaltados por 2 homens durante o passeio. Essas imagens do momento da tentativa de assalto viralizaram e mostram justamente 2 homens com armas tentando parar o veículo que fazia esse passeio. Um dos turistas, inclusive, revelou que achou que a situação fosse apenas uma encenação dos organizadores, dos donos da empresa que faz o transporte de bugs, como se fosse justamente um passeio com emoção. Mas, na verdade, era pura realidade. Os bandidos tentavam interceptar o bug para roubar os turistas. Olha que impressionante esse registro. Eles gravavam com o celular, os 2 bandidos ali com armas, e o rapaz até dá uma risada, achando que fosse parte de uma encenação. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, chegou a ver essa postagem? Isso viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas também não entenderam, porque não é um tipo de prática usual ali nessas dunas, nessa praia tão disputada por turistas. Agora, não há mais lugar seguro no Brasil, né? Não, o Nordeste se tornou, na última década, uma das regiões mais violentas do país. Eu já contei aqui várias vezes que eu, quando era criança, eu costumava passar as minhas férias no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Simplesmente não se conhecia a existência de crimes. Eu lembro de dormir na casa dos meus avós, na casa dos meus tios, e eu dormia com a janela aberta, literalmente, a janela aberta para a rua, não tinha problema nenhum. De repente, no espaço de poucos anos, toda a violência do mundo desembarcou no Nordeste. Um dos motivos que se diz que se alega para essa transformação foi que o Nordeste se tornou uma rota de transporte de drogas. Provavelmente também outras condições favoreceram a proliferação de gangues lá, mas foi de repente, de uma hora para outra, o Nordeste inteiro se tornou um lugar muito perigoso. Mais uma vez eu faço as mesmas observações que eu fiz em relação ao Rio de Janeiro. Eu continuo adorando o Nordeste, sempre que posso vou a Natal, adoro o Ceará, acho a Fortaleza, Jericoacoara, alguns dos lugares mais bonitos do mundo, mas essa é a realidade lá. Eu já contei aqui de um crime bárbaro que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás. Um casal de policiais, se eu não me engano, de Santa Catarina, policiais militares, estava almoçando em um restaurante do Rio Grande do Norte. O restaurante foi assaltado por criminosos. Os criminosos, quando identificaram os 2 policiais de Santa Catarina, um marido e uma mulher, que estavam almoçando, obrigaram os policiais a se ajoelharem e atiraram neles. A mulher morreu na hora, o homem ficou ferido, eu não sei se morreu. Mas esse crime é um símbolo do que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu não me lembro de ter visto nenhuma comoção entre as nossas autoridades. Eu não me lembro de ter visto nenhum projeto de lei reagindo àquilo ali. Pelo contrário, quando acontecem esses crimes bárbaros, quando acontecem episódios como esse que a gente está mostrando aqui na tela do lado, o que a gente ouve é: não, veja bem, este não é o momento de debater mudanças, porque vocês estão sob fortes emoções. É preciso deixar a emoção passar para que a gente possa discutir de cabeça fria. A emoção passa, mas no dia seguinte tem emoção de novo. Aliás, esse é a descrição desses passeios de bug, né? Quando você entra no bug, o motorista pergunta se você quer um passeio com emoção ou sem emoção. E agora talvez a gente esteja vendo aí uma nova modalidade dessa emoção. Pois é, uma emoção terrível, né?
O pessoal quase tem um treco depois de passar por essa situação. Agora você, Dantas, o Dantas que está muito por dentro das questões que envolvem o turismo no Brasil, fez um programa especial sobre isso. Agora, Dantas, eu me lembro que eu escutei ao longo dos últimos anos muitos especialistas dizendo que o crime organizado não apoia esse tipo de atividade criminal. Não é do interesse das grandes facções criminosas esse tipo de atividade, porque, segundo as informações, isso afastaria os turistas de regiões que são procuradas por pessoas. Na lógica deles, quanto maior o número de turistas, mais consumidores em potencial, sobretudo quando falamos do tráfico de drogas. Me parece um episódio que não retrata exatamente essa situação. Parece que é a regra neste momento no Nordeste do país, sobretudo nas cidades turísticas, né, Dantas? Daniel, de repente eles não integram, né, nenhuma facção criminosa, são só dois bagrinhos aí querendo ganhar a vida. A gente precisa saber se eles são do Comando Vermelho, que atua lá no Ceará, se eles são do Guardiões do Estado. Guardiões do Estado é ótimo, né? Um nome de uma facção criminosa, Guardiões do Estado. Se eles são da massa carcerária, essa tá mais correta aí a aplicação. Massa carcerária, ou se eles são do PCC, do Primeiro Comando da Capital, que já não é mais da capital, agora é internacional. A The Economist veio com uma matéria recente mostrando que o PCC se tornou a maior organização criminosa da América Latina. Esse episódio do Ceará, ele nos traz à mente aquilo que se tornou rotina. Se tornou rotina. Hoje você vai sair com a família e você não sabe se volta. Você vai num passeio de buggy e você não sabe se volta. Se esses marginais tivessem atirado nos turistas e acertado e matado um turista, eu fico me perguntando como é que esses marginais chegam aonde chegaram aí? Armados, depois vão embora e tudo bem. Não tem policiamento, não? Tem que perguntar pro prefeito. Tem que perguntar pro prefeito. Prefeito de Caucaia, né? Prefeito de Caucaia. Aliás, o prefeito de Caucaia que teve as contas desaprovadas aqui também por suspeita de fraude. Ele não deve estar muito interessado nisso. Bom, de repente o governador do Ceará se interessa em colocar um policiamento ostensivo aí para proteger, colocar uns PMs de bug também para ir atrás desses marginais. Por que eu estou enfatizando que são marginais? Porque a gente tem que parar de aceitar notícia que relativiza a condição desses sujeitos. Um sujeito que pega uma arma e ameaça outra pessoa. Você vê claramente que eles queriam render os turistas. Qual é o nome que se dá para isso? Suspeito? 2 homens tentaram fazer uma abordagem e eles portavam pistolas ou revólveres. Porque é isso que a mídia faz. A maior parte da mídia hoje, se você olha as manchetes, começa a ler com critério, com um olhar crítico, clínico, você começa a entender que a semântica está estranha. A gente tem que começar a chamar as coisas pelo que elas são. Porque quando você relativiza, você tenta criar um eufemismo para a realidade, significa que quem está fazendo isso está protegendo o crime, está relativizando o crime, está normalizando o crime. E não há nada pior para uma sociedade do que você normalizar a barbárie. É o princípio do fim desta sociedade. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Talvez a maior crise civilizatória diante de nós seja essa: o crime sendo normalizado. Muitos comentários, pessoas relatando problemas de segurança pública em muitas localidades do Nordeste. Na medida do possível, eu vou ler algumas mensagens, mas pessoas destacando especialmente os estados de Pernambuco, Ceará e também Rio Grande do Norte. Falta o Beraldo trazer suas análises e avaliações sobre esse episódio registrado em Fortaleza. Você, Beraldo.
Olha, Caniato, você mencionou, né, que a gente não ouve falar de muita violência porque é o turista que consome a droga que alimenta o tráfico, que alimenta a bandidagem. E uma vez me contaram um amigo que tem uma pequena pousada na região de Jericoacoara. Ele me contou uma história que eu achei um tanto quanto absurda, mas se tratando de Brasil eu não duvido, dizendo que na região de Jericoacoara o PCC proíbe que haja crime, tem lá uma faixa estabelecida onde simplesmente não pode haver crime. E que num determinado momento foram pegos 2 rapazes que tinham ido do Rio de Janeiro, roubaram um quadriciclo. E aí os próprios bandidos teriam pego esses 2 bandidos estrangeiros e filmaram eles sendo punidos, cortando as mãos desses bandidos. E aí eles pegaram o vídeo e divulgaram esse vídeo ali na região pelos grupos de WhatsApp, que era para deixar claro que a ordem era não haver crime e que quem descumprisse esta ordem estaria entrando em conflito com a organização criminosa que controla o pedaço. E aí a gente vê o seguinte, ora, se é eficiente esse medo da punição imposto pela marginalidade, por que não se tem o mesmo medo da punição imposta pelo poder público? Pela polícia, que tem que fazer o seu trabalho sem ser inibida por decisões ou por comportamentos, né, daquelas pessoas envolvidas na sequência do crime. A gente tem falado muito aqui das audiências de custódia que soltam bandidos com uma frequência assustadora. Só que no crime funciona assim, com lei, com ordem, com regra, e todo mundo cumpre. Então, claramente, quando se cumpre a determinação da criminalidade, a gente viu nesse episódio, lembrando de novo esse episódio dos médicos assassinados na praia do Rio de Janeiro, enquanto tomavam uma cerveja no final de tarde, e o tribunal do crime é que se encarregou de dar fim à vida dos autores daquela barbaridade, ninguém fala nada, ficou por isso mesmo. E a gente vive essa contradição. As forças policiais, a estrutura do Estado que deveria garantir segurança e justiça à população, ela é simplesmente desacreditada, enquanto o crime pratica uma ordem que é seguida à risca. Temos um problema muito grave, temos uma contradição imensa, é tudo muito louco. E aí como é que você tem uma sociedade com uma perspectiva de futuro quando está absolutamente tudo fora de lugar? É muito difícil.